Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado nos acompanhando. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal e é sempre um prazer, uma alegria contar com você. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, como sempre falamos, observando o contexto. Nossos estudos aqui são expositivos, então a intenção é estudarmos a Bíblia e sempre que possível trazendo lições para nós, não é? Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero começar com você o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o primeiro versículo que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Nós estamos falando hoje, e vamos começar, na verdade, falando, hoje apenas uma breve introdução, nós vamos começar a falar da conversão de Paulo. A conversão de Paulo foi o mais importante fato, eu diria talvez, da história. Nesse contexto nós estamos estudando aqui a história da igreja. Por que nós falamos isso? Porque talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecostes. Então, a conversão de Paulo, ela se torna até aqui o fato mais importante desde o Pentecostes. Porque nenhum homem ele exerceu tanta influência no cristianismo como o apóstolo Paulo. Lucas ficou tão impressionado com a conversão de Paulo que ele relata 3 vezes em Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Mitchell Henry, ele observa que a conversão de Paulo foi uma das maravilhas da igreja. E realmente, nós que estudamos a Bíblia e você que acompanha a palavra de Deus, você sabe como que o apóstolo Paulo marcou a vida da igreja, como realmente fez diferença a conversão de Paulo. Quem era Paulo? Paulo ele tinha um berço religioso, ele tinha uma gloriosa formação, nós poderíamos dizer assim, vivia dentro de uma tradição religiosa e cumpria todos os rituais que assim pediam. Paulo mesmo relata em Filipenses 3, versículo 5, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Apóstolo Paulo nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia, e essa cidade que era um importante centro cultural da época do antigo império, não é? Uma pequena Atenas para a aprendizagem, e lá em Atenas, Paulo se familiarizou com a filosofia, com a poesia dos gregos. Por direito de nascimento, Paulo era um cidadão romano. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, em Jerusalém, onde Paulo recebe uma fina educação. Gamaliel, que era um dos grandes mestres da época. Isso está lá em capítulo 22, versículo 3. Paulo, em relação à sua religiosidade também, ele era adepto à ala mais radical do judaísmo, a seita dos fariseus, capítulo 22, versículo 3. Wisby afirma que apesar da grande erudição, no capítulo 26 e versículo 24, Paulo estava, quando se fala da vida espiritual, Paulo estava espiritualmente cego, 2 Coríntios 3, versículos de 12 a 18. Apesar de toda essa formação religiosa, todo esse conhecimento acadêmico, filosófico, religioso, Paulo estava cego espiritualmente, ele não compreendia o que o Antigo Testamento ensinava de fato sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E Paulo, apesar de tudo isso, ele carecia da justificação de Deus. Ele não dependia da própria justificação.
Romanos 9, versículo 30, Paulo vai falando isso, até o capítulo 10 de Romanos, no versículo 13, e depois Paulo volta a falar em Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Paulo foi a maior expressão do judaísmo antes da sua conversão e se tornou a maior expressão da igreja cristã após a sua conversão. Nós vamos estudar durante alguns dias, o Senhor permitindo, a vida de Paulo. Nós vamos usar esse nome latino, Paulo, uma vez que o seu nome judaico era Saulo, e você vai ler na Bíblia assim. Mas nós vamos usar a palavra Paulo apenas por uma questão didática. Warner Bohr, ele esclarece que até Atos 13 e versículo 9, o apóstolo Paulo era designado unicamente pelo seu nome hebraico, Saulo. Mas como Paulo possuía uma cidadania também romana desde o seu nascimento, capítulo 22, versículo 28, então desde o início também ele deve ter usado o nome Paulo, que significa pequeno, junto com o seu nome judaico Saulo. Então nesse estudo nós vamos usar a palavra Paulo por uma questão didática, como eu estava falando. Hoje eu quero deixar com você essa introdução sobre quem é Paulo, a vida dele, a formação religiosa. E para nós pensarmos hoje apenas uma questão, apesar de todo o conhecimento filosófico, apesar de todo o cuidado religioso, apesar de todo o zelo do apóstolo Paulo em ser um bom cidadão, uma pessoa dedicada, zelosa e respeitadora quanto diz respeito a todos os princípios, Paulo ainda necessitava da justificação da parte de Deus. E isso já nos deixa uma grande lição para pensarmos aqui. Ninguém é salvo pelas próprias obras, ninguém é justificado pela religiosidade, ninguém é justificado por ser um bom cidadão, por cumprir uma religião. Quantas vezes nós ouvimos algumas pessoas, ao falarmos de Cristo, a pessoa diz: eu tenho a minha religião, eu pratico boas obras, eu ajudo as pessoas, eu faço isso. Nada disso nos faz justificados diante de Deus, porque a salvação não é pelas obras que nós fazemos. Que essa reflexão possa nos levar a pensar e depender totalmente do Senhor Deus, a crer nele e entregar a ele, ter uma experiência pessoal com ele, para a glória dele. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado por acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.